Como será o seu advento esse ano? O período de advento é um tempo de preparo para a comemoração do Natal. Mas não é incomum que a gente se ocupe mais com as coisas menos importantes durante esse ano. Vivemos num período de correria para o final do ano, onde a gente volta e meia tem que fazer aquilo que ainda precisa ser feito esse ano, e a gente foi, durante o ano todo, empurrando com a barriga. É época de ir atrás de presentes de Natal, ir atrás de decoração de casa, de roupas para as comemorações, de preparar para as férias, fazer combinações com parentes, talvez amigos, a respeito de onde e como vamos comemorar Natal, Ano Novo. E por isso não é nada incomum que nós nos preparemos para o Natal de uma forma equivocada. Por exemplo, nós dificilmente separamos tempo para contemplar a bênção que cada dia é em si. Dificilmente dedicamos tanto tempo para a palavra de Deus e para refletir a respeito do que Deus nos diz na sua palavra durante esse período. Não gastamos tanto tempo quanto, por exemplo, gastamos tempo nos preparativos para comemorar o Natal. Advento é tempo de preparo, sim, mas Advento é mais que isso. É muito mais do que correr atrás de coisas que nos são impostas pelo calendário. Advento também é um período de lembrar o nascimento, a obra, a morte e a ressurreição do nosso Salvador. E lembrar que tudo isso já ocorreu e tudo isso traz consequências maravilhosas para as nossas vidas hoje. Por isso, além de a gente se preparar para uma celebração, para uma comemoração que é o Natal, é preciso que a gente também reflita sobre como e por que vamos celebrar. O dia prometido por Jeremias, lá no capítulo 33 do seu livro, chegou. A gente lembra disso cada vez que nós nos reunimos como povo de Deus, quando nós confessamos a nossa fé, quando nós comemoramos o Natal. Jesus tornou possível que o chamemos por este nome. Ele é Senhor nossa justiça, ou Senhor nossa salvação. E essa é uma confissão do povo de Deus de todos os tempos, porque o povo de Deus é aquele que não reconhece em si mesmo justiça própria. Se alguém acha que vai chegar no céu e vai apontar para si, ou para algo em si, ou para algo que ela própria, que essa própria pessoa fez para entrar no céu, apontando e procurando uma justiça própria, essa pessoa vai ficar de fora. Essa pessoa não é do povo de Deus. O destino de qualquer um que chegaria na porta do céu e argumentasse que deveria entrar por causa de algo em si mesmo, por causa de alguma justiça própria, seria a condenação. E assim será com todo aquele que confiar em méritos próprios para a sua salvação. Por isso é preciso que aprendamos e que permaneçamos neste nome. Senhor, nossa justiça. Senhor, nossa salvação. Jeremias foi profeta em Judá, durante o reinado de vários reis. Do rei Josias, do rei Joás, do rei Joaquim e do rei Zedequias. Curiosamente, o nome de Zedequias é um nome que significa Senhor, minha justiça. É uma confissão de fé particular. E o que Jeremias está fazendo aqui é fazendo um trocadilho, dizendo que o povo de Deus é um grupo de pessoas que tem justamente essa confissão de fé particular e que tem uma confissão de fé conjunta. Senhor, nossa justiça. O período em que viveu Jeremias era um período de muita ocupação e de pouca devoção. O povo de Deus era muito ocupado com questões relacionadas à fé, com idas ao templo, com rituais. Mas a fé em Deus não era genuína. Por isso a mensagem de Jeremias é, em sua maior parte, uma mensagem de condenação e de denúncia de pecados e da desobediência do povo de Deus e dos seus líderes, apesar das aparências. Os rituais aconteciam, mas a fé do povo de Deus não alcançava o seu dia a dia.
não estava presente em suas relações, não chegava até a sua ética. Esse tipo de justiça deles estava, por assim dizer, bateu o ponto no templo. E nós? Será que nós também não corremos o risco de viver uma fé assim? De viver uma fé de muita aparência e pouca dedicação, de fato? Será que nós não corremos o risco de divorciar aquilo que nós cremos da nossa vida, do nosso dia a dia, de não permitir que a nossa fé e que a palavra de Deus cheguem até o nosso dia a dia, façam diferença nas nossas relações, cheguem até a nossa ética, cheguem até o nosso bolso e os nossos posicionamentos, tendo em vista o mundo? Nesse contexto de Jeremias, em que Deus está anunciando destruição e condenação, Deus também manda que Jeremias anuncie que a condenação e a destruição não serão as suas últimas palavras. Depois da destruição virá a restauração. E essa promessa graciosa não era uma promessa de salvação apenas para o povo de Judá, que estava ali imediatamente ouvindo a mensagem do Jeremias, mas essa seria uma promessa graciosa que se espalharia para outros povos, iniciando com Israel, que nessa época era outro reino. Todos esses povos seriam salvos, porque teriam um rei em comum. Um rei da linhagem de Davi, que traria salvação a todos os seus súditos. O reino que estava à beira de um colapso, na época de Jeremias, seria reunido. E seria reunido por aquele que é chamado aqui, no nosso texto de Senhor, nossa justiça ou nossa salvação, como também pode ser traduzido. Agora, como que Deus, como que esse Messias, como que esse enviado por Deus, da linhagem de Davi, rei, seria nossa salvação? Deus fez um plano e ninguém pôde impedir que Deus colocasse em prática esse plano. Tudo devia cooperar, desde o decreto do imperador até o hospedeiro. Todo o plano da salvação é um cumprimento perfeito do plano de Deus. Por isso, quando Jesus morreu, ele pôde afirmar: está consumado. O plano está completo. Nenhum detalhe deixou de ser feito. Por isso agora eu sou para vocês o Senhor, a salvação de vocês, a justiça de vocês. E assim, a restauração chegou. É isso que a gente lembra nesse primeiro domingo de Advento. Esse é o momento de lembrar que em Cristo Deus resgatou e restaurou o seu povo. Todo o povo. Cada um daqueles que confessa que Jesus é a sua justiça e a sua salvação. São parte do povo de Deus e passam a ser agora por Cristo restaurados e resgatados. Esse, por isso, é o momento de lembrar que essa restauração é aquilo que Deus está fazendo quando alguém é batizado. Deus está dizendo para aquela pessoa: eu sou o Senhor, tua justiça. Eu sou o Senhor, tua salvação. Ele também diz isso para você quando você vem até a Santa Ceia. Recebe o corpo e sangue de Cristo. E Cristo está dizendo para você: eu sou o Senhor, tua justiça, tua salvação. Isso também Deus diz quando nós ouvimos a sua palavra. Ele se declara nossa justiça e a nossa salvação. Essa certeza de que Deus cumpriria a promessa que fez por meio de Jeremias e que viria esse renovo de Davi, o Messias, que seria chamado de Senhor, nossa justiça, nossa salvação. É algo que nos dá muita segurança para que nós possamos ser salvos. A Bíblia toda gira em torno de uma grande troca que Deus quer fazer. A troca envolve a justiça dele e a nossa falta de justiça, os nossos pecados. Ele quer nos dar a sua justiça e Ele quer que nós
entreguemos a Ele a nossa injustiça, os nossos pecados. E isso Ele faz. Ele aceita os nossos pecados e nos entrega a sua justiça. Por isso, nós podemos dizer: Senhor, o Senhor é a nossa salvação. A ênfase do profeta está no Senhor, na sua obra, que é uma obra de salvação, que está inseparavelmente ligada com quem Ele é e com o que Ele faz para nós. O nosso Deus é um Deus que age. Ele é a nossa justiça. Ele irá fazer a sua justiça valer, apesar de nós. A nossa esperança está nele, não está em nós. E é isso o que nós celebramos hoje, primeiro domingo de Advento. É isso que nós vamos continuar celebrando durante todo o período de Advento e depois, a cada dia das nossas vidas. Por isso, que nós possamos continuar sempre celebrando o Senhor, nossa justiça, nossa salvação. Amém.